Êxodo capítulo 5, verso 1. Lemos assim a Bíblia, a palavra de Deus. Êxodo 5, verso 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide a vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Você conhece essa história? Moisés foi chamado por Deus, estava no deserto há 40 anos já, cuidando das ovelhas do seu sogro, e Deus aparece para ele numa sarça ardente, uma sarça que pegava fogo e não se consumia. E Deus agora envia Moisés de volta ao Egito, para através de Moisés ser um instrumento de libertação do povo de Israel do cativeiro. Moisés chega aqui para Faraó, o rei do Egito, e fala e diz a Faraó o pedido de Deus. Era para Faraó libertar o povo de Israel, para que o povo pudesse adorar a Deus 3 dias de caminhada. Foi a primeira vez que Moisés foi a Faraó e fez o pedido: liberta o povo de Deus. Mas o capítulo 5 começa com a expressão seguinte: depois. Antes de Moisés ir falar com Faraó, Moisés primeiro falou com o povo. Como é que estava o povo de Deus no Egito, irmãos? O povo estava em trabalhos escravos, forçado. O povo estava sofrendo, afligido, oprimido. E o povo clamava a Deus, orava a Deus, chorava a Deus por libertação. Deus diz, o livro de Êxodo no capítulo 3, que Deus ouviu a aflição do povo, Deus viu a aflição, Deus conhecia a aflição, e Deus então desceu para livrar o seu povo da escravidão do Egito, amém? Mas o povo estava triste, cabisbaixo, pensando que Deus havia abandonado o seu povo. E primeiro, antes de Moisés ir falar com o Faraó, Moisés falou com o povo. Moisés reuniu os anciãos e falou para eles o que está escrito em Êxodo capítulo 4, verso 29. Diz assim o que Moisés falou para o povo. Êxodo 4, 29. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo, e o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e adoraram. Irmãos queridos, depois de alguns anos de sofrimento, o coração do povo começou a arder de novo. Moisés e Arão chegaram para o povo e disseram: olha, Deus nos visitou, Deus nos enviou, Ele lembrou de nós e Ele vai nos tirar daqui. Moisés trouxe esperança com a mensagem de Deus. O povo de Deus, irmãos, estava ali no Egito há muito tempo, estava escravizado, trabalhando de maneira escrava, e eles estavam trabalhando ininterruptamente. Eles, o povo de Israel, estavam trabalhando 7 dias por semana, como escravos. Escravo tem descanso, irmão? Escravo não tinha um dia de folga. Eles não estavam guardando sábado, não estavam. Por que não estavam? Porque tinham sido escravizados. Moisés chega para o povo e os anima e os faz voltar para Deus. E sabe o que aconteceu com isso? O povo de Israel no Egito
começou a guardar o sábado de novo. Eles começaram a descansar no 7º dia da semana, no sábado. E Faraó, irmãos, ficou furioso com isso. Quando Moisés foi falar com Faraó agora, Faraó disse assim: Moisés, o que você está fazendo, Moisés? Você está atrapalhando o povo no seu trabalho. Pastor, onde é que está isso? Será que são mensagens escondidas? Pastor, onde é que você tirou que o povo do Egito não estava guardando o sábado e que agora Moisés foi lá, falou para eles e eles voltaram para Deus e agora estavam guardando o sábado? Quer ver? Quer ver de onde eu tirei? Êxodo 5, verso 5. Vamos ler o verso 4, irmãos? Olha o verso 4. Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Olha, Faraó estava bravo, porque o povo não estava trabalhando como deveria, eles estavam descansando no sábado. Agora olha o verso 5. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós distraís o povo das suas tarefas. Eu queria convidar você a ler esse versículo 5 em várias versões. Alguém tem uma versão diferente aqui? Irmão Wellington, você me empresta a sua versão? Por favor. Olha o que diz a versão do irmão Wellington. Vamos ver. Capítulo 5, verso 5. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa, e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. Olha que versão interessante. Tem alguém com outra versão diferente? Qual é a sua versão? NVI, olha essa versão. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazei abandonar as suas cargas. Irmãos, olha que coisa impressionante, como a Bíblia é riquíssima, e quando você cava, você tira coisas preciosas. Essa versão aí, ó, a Almeida Revista Atualizada, diz o que nós lemos. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís. Atenta-se para esta palavra aqui, distraís da sua tarefa. Outra versão: olhem, há muitos do seu povo nessa terra, e vocês o estão impedindo de trabalhar. A NVI diz isso. Olha a outra versão, Almeida Revista Corrigida. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Outra versão, Nova Versão Internacional. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa, e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. Outra versão, Nova Almeida Atualizada. E Faraó disse também: o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas. Irmãos, olha que coisa impressionante. Vai aqui uma dica para você. Quando estiver estudando a Bíblia, procure ler a passagem em várias versões. Algumas versões vão ser mais fiéis ao texto. Quando Moisés foi ao povo, o coração do povo voltou-se para Deus. E como o povo de Israel sabia da obediência ao 4º mandamento, ao sábado, eles guardavam o sábado, eles voltaram agora e começaram a descansar no sábado, não estavam trabalhando mais. Faraó ficou furioso e disse para Moisés: Moisés, você veio aqui para fazer o povo parar de trabalhar? Agora olha o hebraico. Aí está o hebraico. Quem gostaria de ler para mim, por favor? Alguém se habilita? Mas eu quero que você se atente para esta palavra aqui em hebraico. Que palavra é esta? É a mesma que está aí. Você tem feito o povo distrair, você está fazendo o povo descansar, você está fazendo o povo parar. Sabe o que significa essa palavra, irmãos? Essa palavra é vishebatim. É a mesma palavra da raiz shabat, que significa sábado. Numa tradução nossa, literal, ficaria assim, ó: essa gente é tão numerosa, e vocês ainda os motiva a guardar o sábado. Sabia disso, irmão? Sabia disso aí em Êxodo capítulo 5? O povo trabalhava 7 dias como escravo. Moisés chegou, o povo encheu de esperança e começaram a voltar para Deus, a guardar o sábado. Moisés foi falar com o faraó ficou furioso: Moisés, o que você está fazendo? Você está impedindo o povo de trabalhar, esse negócio de guardar o sábado.
Irmãos, não acontece isso hoje? Sabe qual foi a estratégia dele? Sabe qual foi a estratégia do faraó? Olha o que o faraó fez. Capítulo 5, versos 7 e 8. Êxodo 5, 7 e 8. Daqui em diante, olha o que o faraó disse para Moisés: não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos, estão judaizantes, estão shabatizando, estão guardando o sábado. Por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Olha a estratégia do faraó. Esses escravos são folgados, querem descansar no sábado. Então tá bom, vocês não querem trabalhar o sábado? Vou resolver o problema de vocês. Vocês vão ter que produzir os tijolos na mesma quantidade, só que agora vocês vão ter que pegar a palha. Vocês vão ter que ir atrás da matéria-prima e vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolos. Vocês não estão querendo guardar o sábado, vocês estão ociosos. O que Faraó fez, irmãos? Faraó aumentou o trabalho. E não é essa a estratégia do diabo hoje, irmãos? Ele coloca tanta coisa na nossa vida que é quase impossível guardar o sábado. É tanta tarefa para fazer, é faculdade, é trabalho, é casa, é não sei o que. A gente está atarefado com tantas coisas. Satanás quer tirar do nosso coração o foco de quem? Não é do sábado. Quando Satanás tira o sábado do seu e do meu coração, ele tira quem, irmãos, de foco? Ele tira Deus. Essa foi a estratégia do diabo lá. Agora, as pessoas dizem assim: não, o sábado foi feito para os judeus, para os israelitas. Olha que coisa interessante nós temos aqui. Abra sua Bíblia, por gentileza. Marcos capítulo 2, versículo 27. Deus fez o descanso sabático apenas para os israelitas? É o que as pessoas dizem. Marcos capítulo 2, verso 27. O Senhor Jesus diz assim, Marcos 2, 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do... Irmãos queridos, Deus na sua infinita bondade e misericórdia, Ele criou o sábado. Não precisava ter criado mais um dia, irmãos. Tudo já havia terminado no sexto dia. Deus não criou nada mais no sétimo. Ele poderia ter parado no sexto. Por que Ele criou mais um dia? Mais um dia de ócio? Mais um dia para não fazer nada? Não, irmãos, porque Deus na sua sabedoria sabia que o ser humano precisaria de um dia. Por isso, Jesus diz assim: o sábado foi feito por causa do... Mas que homem? O judeu? Não, o sábado foi feito para o gênero humano, para a espécie humana. Alguns dizem assim: mas Deus estabeleceu o sábado lá no Êxodo, nos 10 mandamentos, e esquecem de Gênesis capítulo 2. Abra a Bíblia, por gentileza. Gênesis capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Olha o que diz aí. Gênesis 2, 1 e 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Irmãos queridos, o sábado foi estabelecido por Deus na criação. Havia só Adão e Eva. Adão não tinha nacionalidade. Adão não era judeu. Adão era filho de Deus. Ele é pai de todas as nações. Por isso lá em Romanos capítulo 11, lá diz que pela fé nós cremos que de um só Deus fez toda a raça humana. O sábado foi estabelecido no Éden para o ser humano. Agora, outras pessoas pensam que o Senhor Jesus aboliu o sábado.
aboliu a lei? Nós vimos na semana passada que a lei de Deus não foi abolida. Mas por que o sábado então foi abolido? Moisés foi usado por Deus para libertar o povo do Egito. E eles estavam indo em direção a quê, irmãos? A Canaã terrestre. Antes de Deus libertar o seu povo para Canaã celeste, para Canaã terrestre, Moisés fez com que o povo voltasse para Deus. E o fato do povo voltar-se para Deus implica obediência e entrega a Deus. Moisés chamou o povo: ei, Deus vai visitar vocês, vamos voltar para Deus. E o povo voltou para Deus. No Êxodo, antes do povo entrar em Canaã, Deus mais uma vez lembrou o povo a sua lei. Irmãos queridos, eu e você somos o Israel espiritual. E breve o Senhor Jesus vai voltar nas nuvens dos céus para nos levar para Canaã celestial. Mas hoje, Deus está chamando a sua atenção para aquilo que é importante. Deus está chamando você e a mim para a gente voltar para Deus. Por isso a mensagem de Apocalipse capítulo 14, verso 6. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai. Deus está chamando o seu povo para adorar ao Deus verdadeiro, Deus Criador. Antes da igreja entrar a Canaã celestial, Deus está chamando o seu povo para a atenção aos mandamentos da lei de Deus. Aconteceu no passado com o povo de Israel. Antes de entrar em Canaã, Deus mais uma vez os lembrou da sua lei, os lembrou do sábado. E mais uma vez, irmãos, como povo de Deus, Deus está chamando você e a mim para a gente voltar os olhos para a sua lei que foi quebrada e pisada, e voltarmos o nosso coração para a guarda e obediência ao sábado. Amém? Satanás, irmãos queridos, ele guerreia contra Deus desde o céu. A gente viu aqui. Ele veio para a terra e persegue a Deus, e perseguiu a Bíblia, e tenta jogar a Bíblia por terra. E aqui na Revolução Francesa, que nós vamos estudar aqui, um domingo desse, nós vamos estudar a profecia de Apocalipse 11. O que aconteceu ali na Revolução Francesa? Na Revolução Francesa, de 1793 a 1798, o que aconteceu na França? Aconteceu na França que Deus foi extirpado da França. Eles diziam assim: aqui no nosso país não tem espaço para Deus, aqui nós somos ateus. Eles tiraram Deus de cena, eles queimaram Bíblias em praça pública. Cristãos foram perseguidos e mortos. Eles diziam assim: vamos extirpar Deus da França. O mundo moderno não tem espaço para Deus. Agora é o humanismo, esse negócio de teocracia. Olha o que a igreja fez. E a igreja tinha feito muita coisa errada. No período da Idade Média, a igreja, no nome da fé, perseguiu e matou muitos. A igreja se apostatou da vontade de Deus. E na Revolução Francesa, o que eles fizeram? Por culpa da igreja, nós não queremos Deus aqui. Porque se Deus é esse que vocês pregam, que persegue, que mata, nós não queremos esse Deus. E a França, na Revolução Francesa, tirou a Deus de cena. Nós vamos ver essa profecia mais detalhada num domingo desse. E o que eles fizeram, irmãos, para tirar Deus de cena? Queimaram as Bíblias e mudaram o calendário. Mudaram o ciclo semanal de 7 dias para um ciclo semanal de 10 dias. Isso é histórico. Isso está registrado nos livros de história. Eles tentaram tirar Deus de cena, mudando o ciclo semanal de 7 dias para 10 dias. E sabe qual foi o resultado? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Enciclopédia, está ali a referência. Durante a Revolução Francesa, o sábado cristão foi abolido na França. Um dia em 7, como um dia de descanso, foi substituído por um dia em 10. Nós não podemos destruir o cristianismo até primeiro destruirmos o sábado cristão. Disse Voltaire. Conhece Voltaire? O experimento funcionou desastrosamente para o homem e os animais.
até os cavalos, trabalhando 10 dias sem descanso, caíam nas ruas de exaustão. Irmãos, Deus faz as coisas com perfeição. Lá na França tentaram tirar Deus de cena, mudar o calendário semanal, a semana de 7 dias para 10 dias, 10 dias e um dia de descanso, e os cavalos estavam morrendo de exaustão de trabalho, e o que eles pensaram ser, que dá certo, deu errado. Eles tentaram tirar Deus de cena, tirando o sábado da criação, e é isso que o diabo faz. Quando o diabo tira a santidade do 7º dia da semana, o sábado, o 4º mandamento da lei de Deus, ele está tentando tirar Deus do coração das pessoas. Porque o sábado, irmãos queridos, é o único mandamento que lembra a sua origem. O sábado é o único mandamento que fala de onde você veio. E o sábado é o único mandamento que fala de onde para onde você vai, sabia? Quando você lê Êxodo 20, o sábado é símbolo de criação. Quando você lê Deuteronômio, o sábado é símbolo de redenção. Você já leu isso? Êxodo 20, por gentileza. Êxodo 20. Olha aí. Êxodo 20, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia, irmãos queridos, todas as semanas, um sábado chega até nós, querendo ou não, você guardando ou não, ele chega, porque é santo dia do Senhor. E todas as vezes que esse dia chega até você, e você cumpre o mandamento conforme a vontade de Deus, você guarda o sábado para adorá-lo, para servi-lo, você está reconhecendo que Ele é o seu Criador. O sábado é uma vacina contra o evolucionismo. O sábado é a digital de Deus. Você foi criado por Deus e não veio da evolução e do macaco. Amém? Agora vá para Deuteronômio. Olha os 10 mandamentos em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5, verso 12. Olha aqui os 10 mandamentos em Deuteronômio. Capítulo 5, verso 12. Diz assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado dos judeus. É isso? É o sábado de quem? Do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Agora olha o versos 15. Por quê? Por que você tem que guardar o sábado? Porque você vai lembrar que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te deu, e Ele te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de... Irmãos queridos, o santo sábado do Senhor é memorial de criação e é memorial de redenção, amém? É isso. Tentaram tirar Deus de cena na França e não deu certo. Eles retrocederam, eles voltaram atrás, queimaram a Bíblia. 3 anos e meio depois, as casas publicadoras estavam publicando a Bíblia aos milhões e aos milhares. Em 1798, o Papa Pio VI foi preso. Em 1801, irmãos queridos, nós temos a primeira casa publicadora na Inglaterra, produzindo a Bíblia aos milhares de exemplares, amém? O homem tenta tirar Deus de cena, mas não consegue,
Porque Deus é Deus, amém, irmãos? Agora, olha isso aqui. Como Deus demonstrou a importância do Santo Sábado. Deus disse lá na sua lei, Êxodo capítulo 20, verso 8: lembra-te do dia de sábado. Deus, ao citar os 10 mandamentos, como nós dissemos no domingo passado, ao declarar os 10 mandamentos para o seu povo, Deus estava dizendo assim: lembra-te. Por que lembra-te? Por que lembra-te? Porque o povo havia esquecido, no Egito estavam transgredindo o sábado, e agora Deus diz assim: lembra-te do dia de sábado. Deus colocou essa lei no 4º mandamento da sua lei. Jesus Cristo, lá em Lucas 4,16, Lucas capítulo 4,16, diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele também guardava o sábado. Lucas 4,16, diz assim, Lucas capítulo 4,16: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus Cristo guardava o sábado. Os discípulos, olha isso aqui, qual era o costume de Paulo? Vamos ver, por gentileza, Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, verso 2. Paulo, o grande teólogo do Novo Testamento, autoridade eclesiástica, Atos 17, verso 2, diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com ele acerca das Escrituras. O apóstolo Paulo, irmãos, tinha o hábito de ir à igreja aos sábados, às sinagogas. Atos 18, verso 4, o que diz aí? Atos 18, verso 4: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto a judeus como... Mas os evangélicos, os cristãos dizem assim: mas Jesus aboliu o sábado, agora temos que guardar o domingo. Só que Jesus esqueceu de falar para os seus discípulos isso. E se você ler a Bíblia com muito carinho, especialmente João 14 e o capítulo 15, Jesus vai falar para os seus discípulos que ele iria morrer, mas que ele iria preparar um lugar, que ele ia voltar. E Jesus diz assim, ó: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E Jesus continua dizendo: aquele que guarda os meus mandamentos é amado de meu Pai. Você já leu isso lá em João 14? Se Jesus aboliu o mandamento, por que ele incentivou os seus discípulos a guardarem os mandamentos? Irmãos queridos, olha esse texto aqui da palavra de Deus, Atos 13, 42. O que tem aqui em Atos 13, 42? Diz assim, Atos 13, 42. Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte falassem estas mesmas palavras. Jesus Cristo guardou o sábado, os discípulos guardaram o sábado, o apóstolo Paulo guardava o sábado. Agora, olha esse texto de Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 15. Mateus 24, versículo 15. Até o versículo 20. Mateus 24, 15. Diz assim: quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Irmãos queridos, o que é o abominável da desolação de que falou Daniel no lugar santo? O que é isso? Uma dica: vá para Lucas 21, 20, que você vai ter a resposta. Lucas 21, 20 e 23. Jesus está falando da destruição de Jerusalém no ano 70. Jesus está falando para os seus discípulos do que ia acontecer no tempo do fim. Em Mateus 24, ele fala de profecias, e é uma profecia dupla: a destruição do templo no ano 70 e o fim do mundo, a volta de Jesus. Aqui, a desolação abominável são os exércitos romanos cercando Jerusalém, e isso está em Lucas 21, 20 a 23. Jesus diz assim: quando vocês virem os exércitos romanos cercando Jerusalém, por volta do ano 70, olha o verso 16:
Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no... Por que Jesus advertiu os seus discípulos? Para que eles orassem a Deus, para que a fuga deles não acontecesse no inverno e nem no sábado, se ele aboliria o sábado na cruz do Calvário. 37 anos depois, Jerusalém foi destruída no ano 70, e Jesus assim: orem para que não seja no sábado. Por quê, irmãos? Se o sábado não teria mais importância? Agora, irmãos queridos, como guardar o sábado? Algumas pessoas acham que sábado é dia de não fazer nada, não é? Mas não é isso. Há um princípio na Bíblia, em Isaías 58, aqui está o princípio. O sábado não é um dia de fazer nada, pelo contrário, o sábado é um dia de fazer muito. Isaías 58, verso 13 e 14, aqui está o princípio de como guardar o sábado. Diz assim o verso 13: se desviares o pé de profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Aqui nós temos o princípio de Deus, irmãos, para guardar o sábado. O sábado não é um dia de pode ou não pode, pelo contrário. O sábado é o dia do pode. Mas pode o quê? Tudo que você faz que é da sua vontade é errado no dia de sábado, ok? Porque o sábado é dia para você se livrar dos seus interesses. É o dia de você chamar o santo sábado de bom, deleitoso, não cuidando dos teus interesses nesse dia, não fazer nele trabalho normal. Eu faço trabalho para o Senhor, não pretendendo fazer a minha vontade. Se você faz a tua vontade no sábado, está errado. A palavra de Deus diz assim, nem falando palavras vãs. E aqui eu quero fazer uma advertência à minha igreja. A gente está transgredindo o santo sábado do Senhor, irmãos, porque a gente fica em casa sem fazer nada e acha que está guardando o sábado, mas não sai do Instagram, do Facebook, do WhatsApp. Coisas vãs. É o santo dia do Senhor. É dia de irmos à igreja, é dia de adoração, é dia de descanso, é verdade. Não é dia de passar a tarde toda dormindo, não. Na sexta-feira faz o pôr do sol, reúne a sua família, vai dormir mais cedo, porque é uma noite especial. Pela manhã você vai acordar disposto. E a gente chega na igreja atrasado, porque vai dormir sexta-noite e tarde da noite. E chega no sábado de manhã cansado, e à tarde vai dormir a tarde inteira, e diz assim, estou guardando o sábado. Isso é hipocrisia, irmão. A gente está transgredindo o sábado, não fazendo nada nesse dia. Porque o sábado não é dia de não fazer nada, é dia de fazer para a glória de Deus, para abençoar os outros, amém? É isso que a Bíblia diz. Que bênção é prometida para aqueles que guardam o sábado. Olha esse texto de Isaías 56. Olha esse texto de Isaías 56, versículo 1 até o versículo 7. Nossos irmãos evangélicos dizem que Jesus aboliu o sábado, que o sábado era só para os judeus. Eles não têm argumentos bíblicos, eles têm desculpas. Alguns dizem que agora é o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Não tem um texto bíblico falando que o domingo é o dia de guarda, que o domingo é o dia santificado, que o domingo é o dia de adoração. Só existe na Bíblia 8 textos que falam sobre o domingo, e também não usa o nome domingo, porque na Bíblia o único dia que tem nome é sábado. Os outros são primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. O único que tem nome é sábado. E o nome dele já significa o que ele é: descanso.
Isaías 56, verso 1, diz assim: assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça prestes a manifestar. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado o judeu, é isso que está escrito aí? Bem-aventurado o homem, qual homem? Toda a espécie humana. Bem-aventurado o homem que faz isso o quê? E o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro não era judeu, olha isso aqui. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Presta atenção nessa palavra, aliança. Verso 5: darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial, um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Verso 6: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que fazem o quê? Todos os que guardam o sábado, não o profanando, abraçam a minha, olha a aliança de novo, verso 7, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém, irmãos? Irmão querido, está muito claro na palavra de Deus, é ou não é? Deus está dizendo assim, o estrangeiro que não é judeu, o eunuco que tem um defeito físico, eles dizem assim: nós não somos do povo de Deus porque nós não guardamos o sábado, nós não somos o povo de Deus porque nós não somos da linhagem de Israel. Deus fala assim: não fiquem tristes, todos vocês, estrangeiros e eunucos, que guardarem o meu sábado, vocês estão escolhendo aquilo que me agrada. Vocês, e olha que lindo, irmãos, vocês estão abraçando a minha aliança. Eu lhes darei um nome maior que filhos e filhas. E Deus diz mais: e na minha casa, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Irmãos queridos, o santo sábado do Senhor é do Senhor, e Ele chega até nós todas as semanas, crendo ou não, Ele vai chegar para você. Mas quando eu e você aceitamos esse dia como o dia do Senhor, nós recebemos as bênçãos desse dia, porque Deus disse, Deus santificou, Deus abençoou, Deus separou esse dia para adoração. O mundo cristão diz que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, Ele fez conosco uma nova aliança. Já viu isso? Não, agora a gente está na nova aliança. Aí, pastor, você está lendo a aliança antiga, a aliança do Antigo Testamento. Agora nós estamos no tempo da graça, nós estamos na nova aliança. Você já ouviu isso, né, irmãos? A nova aliança. Você sabe o que é a nova aliança? Então abra a Bíblia aí, por gentileza. Hebreus 8, verso 10. Nós estamos no Novo Testamento, onde o povo fala de nova aliança, e nós temos um texto que fala da nova aliança. Hebreus 8, verso 10. E Hebreus 8, 10 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei, verbo no futuro,
com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão. Sabe o que é a nova aliança, irmãos? Sabe o que é a nova aliança? A antiga aliança, a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra, pelo dedo de Deus. A nova aliança, a sua lei, é escrita no coração. Na pedra, Moisés quebrou. Na Bíblia, o povo rasga, o povo pisa. Mas quando Deus escreve no coração, ninguém tira. E a nova aliança, Deus quer escrever a sua lei no seu coração. Quando Deus escreve a lei dele no meu coração, a gente não questiona, a gente não tem dúvidas e não fica arrumando argumentos, desculpa. Ah, mas Jesus ressuscitou no domingo. Ah, mas... Não, irmão, quando Deus escreve no coração, ninguém apaga. Amém? E você sabia que ele já escreveu isso há muito tempo? Olha esse texto aí, Romanos capítulo 2. Que texto lindo da palavra de Deus. Romanos 2, 13 e 15, diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, olha, está falando do povo que não é judeu. Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei, gravada onde? Gravada onde? Tem muita gente que não é adventista do sétimo dia, mas tem gravada a lei de Deus no coração. Quando estudam a Bíblia, começam a ver as preciosidades da palavra de Deus, começam a ver a exigência de Deus, e eles dizem assim: é isso, é o santo sábado. Quantos que estão aqui descobriram o sábado assim, lendo a Bíblia, e aprenderam, não, é o sábado, não é domingo, e começam a guardar o sábado? É Deus escrevendo a lei dele no coração. Irmão querido, enquanto a lei de Deus não estiver no coração, você vai questionar, você vai arrumar desculpas, mas o dia que você deixar Deus escrever a sua lei no seu coração, não tem pastor que vai tirar, não tem igreja que vai tirar, não tem líder religioso nenhum que tira, porque quando Deus escrever a sua lei no seu coração, irmão, ninguém apaga. Amém? É isso. Deus está chamando o seu povo a voltar para Ele, a voltar para Ele em adoração verdadeira, em obediência à sua lei e aos seus mandamentos, e a guarda do sábado. O sábado, irmãos queridos, é o santo dia de Deus. Você acredite ou não, você guarde ou não, Ele é. Mas Deus deseja muito abençoar você com a bênção do sábado, e eu quero convidar você a experimentar essa bênção. Experimenta para ver qual é a bênção de guardar o sétimo dia da semana, o santo sábado de Deus. Você vai ver como é maravilhoso passar 24 horas na companhia de Deus. Você deseja que Deus escreva a sua lei no seu coração? Você quer que Deus grave? Porque isto, irmão, é a nova aliança. A nova aliança não é para você pisar na lei. A nova aliança não é para você quebrar a lei. A nova aliança é para você viver a lei. E você só vai viver se ela estiver aqui e aqui. Aqui é emoção, coração. Aqui é razão, é entendimento. E é isso que Deus quer fazer por você, amém? Quando a lei estiver aqui, você vai ser fiel a toda prova. Se a lei de Deus estiver gravada no seu coração, irmão, ninguém tira.
não é fogueira acesa. Você não vai renunciar a essa verdade, porque ela está gravada no seu coração. Homem nenhum, religioso nenhum, tirará a lei do seu coração, porque foi Deus que gravou, e você vai ser fiel, mesmo que caia aos céus, você vai ser fiel mesmo em face da morte, porque a lei de Deus estará no seu coração, amém? A guarda do sábado não pode ser uma mera obrigação, ela é em resposta ao amor tão grande de Deus, amém? Ore comigo. Querido Pai Celestial, obrigado porque na sua infinita sabedoria criaste o santo sábado para o homem, para o bem do homem, para o bem da humanidade. Está na tua lei, é a quarta lei, quarto mandamento da tua lei. A humanidade, Senhor Deus, esqueceu desse dia, assim como Israel esqueceu também. Mas o Senhor enviou Moisés para lembrá-los. O Senhor deu a sua lei para lembrá-los. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para lembrar que a lei de Deus é eterna e imutável. E hoje, como povo de Deus, a mensagem do Senhor para nós, como igreja, é voltarmos os olhos para o Senhor na adoração verdadeira, a obediência sincera, como resposta ao teu amor, como resposta à salvação que o Senhor nos deu. Ó Deus bendito, a nova aliança que o Senhor deseja fazer conosco, não é uma outra coisa senão gravar a tua lei no nosso coração e na nossa mente. Faz isso, Senhor Deus, agora na tua igreja. Escreva a lei do Senhor no coração de cada filho, na mente de cada irmão e irmã, porque se a sua lei estiver gravada no coração, ninguém vai apagar, e nós seremos fiéis a toda a prova. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo a voltar para casa agora. Dá-nos uma boa semana, oramos e pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus te abençoe, boa semana para você. E até domingo que vem para mais um domingo de esperança, histórias da profecia.